Olá, eu sou o Blitai e hoje, meus amigos, chegou o grande dia, tá? Hoje nós vamos falar sobre ele, o famoso livro do Leonel Caldela, A Flecha de Fogo. Cara, eu tava muito empolgado pra falar desse livro porque ele foi muito marcante pra mim. No ano passado, quando eu li, ele mudou muito ali a minha perspectiva da coisa. Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre a trilogia Tormenta, que também foi escrita pelo Leonel Caldela, e eu li nessa sequência, né? Eu li a trilogia Tormenta e depois eu já peguei e li a Flecha de Fogo, que eu tava muito curioso para saber sobre ele, porque a temática em si, né, me chamou muito a atenção. O livro, ele fala sobre o quê? Tá, vamos lá, vamos começar por partes. A Flecha de Fogo, ele, acima de tudo, é um livro sobre uma profecia destinada aos goblinoides, que são o tema central do livro, e foi isso exatamente o que chamou a minha atenção e despertou ali a minha curiosidade para ler o livro. Porque os goblinoides, galera, eles são, em todos os RPGs que eu já vi na minha vida, muito deixados de lado. São uma raça tipo, de monstros, né, na maioria das vezes, nem sequer são raças jogáveis, e são colocadas completamente de escanteio como sendo povos bárbaros, enfim. E trazer um livro que vai colocar a gente nessa perspectiva dos goblinoides, com certeza chamou muito a minha atenção. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí se você já leu A Flecha de Fogo, o que você acha, se você gostou ou não do livro. Eu vou dar minhas opiniões aqui numa primeira parte sem spoiler, e no final do livro a gente já entra um pouco ali em spoilers. Clica no botão Seja Membro, se você puder, menos de R$3 por mês, ajuda muito o canal. Muito obrigado a todos os membros que fazem parte aí do canal Habilitar 18. E aí, antes da gente começar efetivamente a falar sobre o livro, eu quero dizer que eu encontrei o Leonel Caldela lá na CCXP no ano passado, e ele comentou um pouco sobre o livro, a gente conseguiu conversar sobre todos os livros dele, mas ele gravou um trecho específico pra gente falando sobre a Flecha de Fogo em si. Então, acho que nada melhor do que ele, né? A principal pergunta que eu quis fazer foi por que escrever um livro relacionado à cultura dos goblinoides, e ele explicou pra gente. Fica aí com vocês. Leonel, conta pra gente. Eu queria muito saber como foi a experiência de escrever o Flecha de Fogo e por que acompanhar esse mundo, né, dos goblinoides, por que apresentar essa visão. É algo que o pessoal, eu sinto que eles têm assim um pouco de receio, um pé atrás no começo, porque é um mundo muito diferente, inclusive no livro a gente consegue ver na prática isso. Eu queria saber muito de onde veio essa inspiração, principalmente. Então, Flecha de Fogo, ele veio de dois locais principais. Primeiro, é a história do Corben, que eu queria... Partiu da vontade de contar uma história de alguém que largasse todo mundo que ele conhece, toda a experiência que ele já tem e começasse de novo. Isso, de uma maneira muito abstrata, foi a primeira motivação. E a segunda foi que quando a gente pensa em Tormenta, quando a gente pensa em Arton, tem sempre, claro, as grandes questões, as grandes tramas. Uma delas sempre foi o que era a Aliança Negra, antigamente, que hoje em dia a gente chama do Ishidaki. Sim. E pensando na Aliança Negra, obviamente tem que pensar no Tuor, que era o líder. E o Tuor, tu não pode chamar ele de nada menos que um gênio, porque ele foi capaz de unir um continente inteiro. Isso é um feito que até onde a gente conhece na história de Arton, nunca nenhum outro líder conseguiu fazer. Sim. Então a única maneira, os únicos líderes do mundo real que tu poderia comparar ao Tuor seriam pessoas extraordinárias, como Alexandre o Grande, como Kublai Khan. Então, não como simplesmente conquistadores, mas como grandes figuras de carisma mesmo. Então, partiu daí. Se o líder deles é uma pessoa genial, obviamente, a cultura deles não é apenas aquela coisa de são monstros, né? Eu até acho que, dependendo do tipo de criatura, se a gente não está lidando com criaturas humanoides, se a gente está lidando, sei lá, com um demônio, com um dragão, tu até pode dizer que não, esse aqui é um monstro, é uma força do mal. Mas tu está lidando com povos inteiros e que tem cultura e que tem inteligência, simplesmente falar de maldade não faz sentido. Sim. Então, a partir daí, veio a ideia de explorar o que é essa cultura goblinoide e explicar como que eles são. Ao mesmo tempo, eu não quis torná-los completamente algo sanitizado, simplesmente uma cultura, por exemplo, de paz, ou que
simplesmente fossem compreendidos. Não, eles têm coisas erradas, assim como a humanidade também tem. Sim. Eles têm uma cultura agressiva, assim como a humanidade também tem. Então, a minha ideia era, ao máximo possível, explorar essa riqueza, né? Era de mostrar uma cultura diferente, mas que tivesse seu valor, mas que não fosse necessariamente heróica ou vilanesca, que simplesmente fosse outra cultura, em conflito com a cultura que a gente já conhece, do reinado. Conseguiu, viu? Conseguiu com maestria. Valeu, cara. Muito bem, então aí tá nas palavras dele, né, o porquê desse interesse, e agora eu vou falar a minha opinião sobre o livro em si. Primeira coisa, né, o primeiro ponto que a gente tem que levantar é sobre o que se trata o livro da Flecha de Fogo. Como eu disse, acima de tudo ele é um livro sobre uma profecia que vai afetar diretamente o povo dos goblinoides. Sem entrar em spoilers, né, obviamente, mas deixando claro para vocês os principais pontos, o livro ele trata de uma jornada e pela visão de um humano que carrega consigo, né, ali um preconceito relacionado aos goblinoides. A gente vai aos poucos descobrindo sobre a cultura desse povo e percebendo que na verdade eles têm uma crença, uma cultura completamente diferente de tudo que nós pensávamos ou conhecíamos. O livro ele deixa muito claro, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto aqui, como é viva e dá a impressão de que ela realmente existe, a cultura desse povo diferente. Quando a gente fala de uma raça diferente, muitas vezes a gente acaba, e quando a gente vai jogar, né, com uma raça diferente, muitas vezes a gente acaba só interpretando um humano com uma skin diferente, né, que proporciona a ele habilidades diferentes. E é muito legal esse livro ele me trouxe muito esse pensamento pra mim de como que quando a gente joga com uma raça diferente dentro do Tormenta 20, isso não é só uma skin de um humano. Você tá literalmente vendo o mundo em uma perspectiva diferente, ou pelo menos deveria ver, né? Já que você está jogando com uma outra raça. E o livro faz a gente perceber como que os goblinoides em si, eles têm várias camadas, sutilezas, crenças, crendices, coisas muito diferentes da qual a gente nem fazia ideia. E por isso que jogar com uma raça diferente, pra mim, depois desse livro, ganhou uma outra visão, né? Uma visão completamente diferente de como a gente tem que... Como a gente... Né, fica muito mais interessante se a gente jogar com uma raça diferente e mostrar que ela realmente é diferente, com essas crenças que eles têm, com a cultura desse povo, trazendo um pouco disso pra mesa, virou quase algo fundamental pra mim. Então o livro ele vai tratar sobre essa profecia, que é justamente o que dá título ao livro, a Flecha de Fogo. Eles sabem que existe no mundo, nessa época atual da lore, uma profecia chamada Flecha de Fogo, que vai destruir os goblinoides. Em tese, né, na visão dos humanos, na visão do povo do reinado em si, de Arton Norte, eles sabem que existem esse povo, que são os goblinoides, a mistura ali de goblins, bugbears, hobgoblins, entre vários outros, né, orcs também, enfim, que causam uma grande muvuca, né, uma grande confusão, uma anarquia generalizada no Arton Sul. E aí eles têm essa visão preconceituosa de que esse povo é perigoso, agressivo, que eles são verdadeiros bárbaros, que eles não têm o intelecto aprimorado para viver em uma sociedade e muitas vezes acabam até subestimando, né, esse povo. E eles aguardam pela profecia, porque para eles é de interesse que os goblinoides sejam de fato destruídos. Principalmente no reino de Tirondir, que era o reino que fazia ali a conexão entre Arton Norte e Arton Sul, onde viviam os goblinoides. E aí a gente acompanha primeiro, né, no início do livro, o Corben. E aí eu vou entrar já sobre os principais personagens do livro. Com certeza o personagem principal, sem sombra de dúvidas, é o próprio Corben. Ele é um astrólogo de Tiates, né? Ele narra no começo do livro pra gente tudo como funciona ali aquela sociedade no sul de Tirondir, né? A galera que realmente faz fronteira com os goblinoides, apesar de o próprio Corben não ter visto tantos goblinoides na vida assim. Eles vivem numa sensação de segurança dentro daquela sociedade, que o livro mostra pra gente que era só uma sensação muito frágil, né? Que era só algo que existia dentro da cabeça daquele povo, porque eles nunca estiveram, de fato, seguros. É engraçado porque no começo do livro a gente odeia o Corben, cara. É muito raro você encontrar alguma pessoa, né, por tudo que eu vi aí dos comentários e etc, que gosta desse personagem logo de cara, porque eu tenho a impressão de que ele é feito pra ser
irritante, imperfeito, ele é feito para ser uma pessoa ali cheia de preconceitos que realmente vai com a função, né, de desbravar isso ao longo do livro. Então no começo eu não gostei dele, né, eu achava ele, cara, fraco, achava ele deprimente, assim, um cara muito, sei lá. E o livro ele começa de verdade quando a situação, né, essa sensação de segurança dele é desmanchada. Não é segredo pra ninguém, né? O livro ele fala que a gente vai acompanhar os goblinoides. Não vou falar como isso acontece nessa parte sem spoilers, mas é fato de que o livro começa de verdade, né, engrena de verdade a hora que essa sensação de segurança dentro da cidade dele termina. Então ele narra uma situação com os observatórios e tudo mais. Seguindo o livro, a gente tem outros personagens muito marcantes. Uma delas é a Marix. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo, né? Marix Corta-Sangue é o nome dela. Ela é uma Hobgoblin muito interessante, né? Uma verdadeira guerreira de elite ali deles. E ela tá presente no livro, muitas vezes importunando. E aos poucos a gente começa a entender a visão dela. E para mim isso é muito legal porque é quando realmente o livro ele muda o aspecto dele de um jeito fenomenal. A Marix, ela entra como uma personagem estereotipada, né, dessa visão que a gente imagina que os humanos têm dos goblinoides, e aos poucos ela vai mostrando pra gente que não é bem assim. E depois nós temos também o que pra mim é o segundo personagem principal do livro, né, aquele que brilha muito, que eu ficava ansioso pra que as partes dele chegavam novamente, que é o próprio Tuor. O Tuor Iron Fist, né? Muito legal, né? O próprio Leonel, ele comentou que o Tuor, ele é baseado no Gengis Khan e na história dele, né? Com a união de tribos. Basicamente, no livro, o Tuor, ele é um bugbear que... Cara, ele unificou a maioria das tribos ali dos goblinoides, dando a eles um propósito maior e conseguindo manter o mínimo de ordem possível para aquilo existir. Ele, cara, é assombroso, logo de cara dá pra ver que ele é um personagem muito forte, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente. E quando ele aparece, primeiro o Leonel ele constrói muito bem essa atmosfera, né? A gente vai escutando feitos sobre ele, a gente vai descobrindo aos poucos quem ele é, e quando ele finalmente aparece é arrebatador, assim, é colossal a entrada dele no livro. E desperta realmente uma admiração, né? E essa foi a sensação que eu senti por aquela criatura que conseguiu unir as tribos e é dito como o salvador, né? Porque ele é muito inteligente, ele faz 1 milhão de coisas e etc. E a própria narração deixa isso muito claro quando, no meio de uma tribo bárbara, ele consegue falar o idioma comum perfeitamente, né? Sem travas ali, demonstrando que ele teve uma vida de aventureiro antes, que ele se aventurou por Arton Norte e viveu entre eles ali, é simplesmente fabuloso. Então, pra mim, esses são os 3 principais personagens. Obviamente existem muitos outros, mas pra mim esses são os que realmente brilham, são os meus favoritos ali com relação ao livro. E aí eu acho que, cara, se você tem alguma dúvida, pra mim, esse livro aqui do Flecha de Fogo, ele é a obra-prima do Leonel Caldela. Eu gosto muito do que ele fez na trilogia Tormenta, mas essa história fechada, pra mim aqui, ela é quase que beira a perfeição. Foi um livro meu, 5 estrelas favoritos meu do ano passado, é realmente muito bom, e se você tem alguma dúvida, leia. Ele está disponível também em audiobook, que é uma versão muito boa do livro, vale muito a pena ver, e se tem alguma dúvida... Não tem. O livro é grande, no começo ele é um pouco lento, essa é a principal crítica, inclusive, que eu vi na internet sobre o livro, né? Dele no começo ser um pouco arrastado, mas eu não senti tanto isso, porque eu tava bem empolgado quando eu tava lendo, e eu sei a necessidade que tinha dele fazer a contextualização sobre os observatórios, sobre a vida que o Corben tinha e tudo mais, então eu não senti tanto essa situação. E aí agora a gente vai entrar em spoilers, tá bom? Mas pra mim, como eu disse, é o melhor livro do Leonel Caldela que eu li até agora, sem sombra de dúvidas. Vamos lá, então alerta de spoilers, né? Agora eu vou entrar um pouco mais na história do livro ali, vou entrar um pouco mais fundo no contexto e tudo mais, estejam avisados. Sobre spoilers, vamos lá. Primeiro sobre a questão do Deus da Morte. Afinal de contas, o Flecha de Fogo ele fala sobre isso. Nós temos ali uma dicotomia, né, que o Deus da Morte vive no momento. Ele era Len, ou Lin, né, não sei exatamente qual seria a pronúncia correta, que era realmente o Deus da Morte ali mais aficionado, um lado mais aficionado da guerra. E nós temos o Ragnar, que é a outra face do Deus da Morte, um lado mais bestial daquele Deus.
E a gente vê ao longo do livro o que acontece com ele, né? Ele estava sendo consumido por esse lado bestial, que é Ragnar, e ele acaba... Tem uma passagem, né, com o Tiatis muito interessante, em que ele encomenda, basicamente, a profecia que vai destruir os goblinoides. E as passagens do Tiatis são muito interessantes também, porque mostra como ele estava se... Não diria abusando, né? Mas utilizando ali essa bestialidade do Ragnar dominando o Deus da Morte pra brilhar em cima dele, né? É uma situação muito inusitada que existe ali e é muito legal essas passagens entre os deuses, né? Me chama muito a atenção. E, cara, pra mim, a hora que o Corben, ele perde tudo, né? Que a cidade dele é destruída e ele é levado pra Arton Sul e vai pro castelo em si, em que nós temos ali, né, o avatar do Deus da Morte. Aquilo pra mim é muito legal, porque o livro ele deixa de ser por um breve momento um livro de alta fantasia e passa a ser um livro meio thriller ali, um negócio de suspense do Corben naqueles poucos capítulos, descobrindo que aquele castelo não é realmente uma fonte, a última resistência dos humanos, né, que não é bem isso, que coisas muito estranhas estão acontecendo por ali. É uma passagem muito legal que me deixou muito ficcionado, assim, pra descobrir o que ia acontecer, e ele dá essa impressão, né, de pegar um tom nessas partes, pra mim um pouco mais de suspense, um pouco mais de thriller, deixando a fantasia de lado enquanto o Corben vai vendo as coisas estranhas que acontecem, e quando ele finalmente percebe o que tá acontecendo ali, ele tem esse contato com a Marix, né, eles fogem e tudo mais, e aí que o livro ele realmente chega no ponto alto pra mim, que é quando eles entram de fato ali de cabeça, né, na sociedade goblinoide e a gente começa a aprender e ver os meandros daquela sociedade. Com spoilers, no final do livro a gente tem a situação em que o Corben se alia aos goblinoides, né, ele acaba virando parte de um deles, depois de muito ter que provar a sua posição ali dentro e depois de aprender muito sobre a cultura desse povo. E nós temos a batalha final em que o próprio Corben consegue o seu grande feito, né, talvez o maior feito da sua vida, que é descobrir o que realmente é a Flecha de Fogo e entender que, na verdade, a Flecha de Fogo é um grande cometa que vai cair em direção ao próprio Ragnar, ao próprio Tuor e ao povo goblinoide, né, matando todos eles. Então começa uma caçada do Tuor em busca de uma solução, tentando revirar isso tudo. E aí vem a parte mais religiosa e sei lá, teóloga do livro, que é sobre aquele sistema religioso deles e como o Tuor acredita que as coisas do mundo funcionam. E o livro inteiro ele tem frases muito emblemáticas, né? Como você vai ter que lidar com o futuro que surgir disso. E nessa parte teológica, pra mim, é onde isso realmente é explicado. Cabe um vídeo só falando sobre isso, só como funciona a religião dos goblinoides. E ainda assim, eu não sei se eu teria a capacidade, né, o intelecto suficiente pra explicar pra vocês. Acho que só lendo o livro mesmo pra entender no total. Mas foi algo surreal pra mim, foi muito incrível. Pra mim, aquele é o ponto mais alto do livro, porque entender essa questão teológica dele e o jeito que o Tuor vê o mundo posicionando, né? Porque pra ele é meio que como se tudo dependesse da posição em que você está no tabuleiro. Eles têm a questão, eu não vou saber pronunciar corretamente, né? Acho que é Akabaf, não sei pronunciar. Mas ele é um jeito diferente de ver o mundo acima de tudo, mas também a religião do próprio Tuor, que tudo depende de como as peças estão montadas e o que você representa no mundo em meio aos elementos, né? E você pode influenciar e ser influenciado por isso. Isso é muito legal. E aí, exatamente isso que Tuor faz para conseguir a vitória em cima disso tudo e tentar desesperadamente salvar o seu povo. Ele chega até a se humilhar, eles sobem para o reino de Tirondir, tentam buscar por um abrigo, o abrigo deles é negado, inclusive sabotado pelo próprio Ragnar, e a grande batalha começa. Nós temos uma cena, tem várias cenas incríveis nesse livro, né? Não dá pra listar todas, mas o próprio Corben finalmente lutando, né? Ele não faz nada o livro inteiro com relação a lutas, praticamente, e no final ele começa a dar a vida dele reiteradas vezes pra conseguir fazer alguma coisa, e o Tiatis vai ressuscitando ele seguidamente, assim sucessivamente, pra ele fazer alguma coisa. É épico, é simplesmente de arrepiar, é muito louco esse livro, vale muito a pena ler. E no final, quando a Flecha de Fogo realmente cai e poucos sobrevivem, o Corben acaba sendo um deles, e a gente vê essa deteriorização do corpo dele, acho que é assim que fala, e a morte, né, do Tuor,
e do próprio Ragnar, e eles lutando além vida até a vitória do Thor pra ele virar o deus maior dos goblinoides. Cara, que saga. Que saga. É muito difícil, inclusive, a gente ter palavras pra falar sobre essa experiência. Mesmo sabendo, eu já tinha alguns spoilers muito fortes aqui, eu já sabia que o Thor, por exemplo, ia virar um deus, eu já sabia que a Flecha de Fogo era um cometa, e ainda assim o livro ele foi muito impactante pra mim com relação à jornada, né, à ordem de acontecimentos. Então foi muito épico. Eu imagino quem lê o livro sem ter nenhum tipo desses spoilers, né? Quem lê o livro sem ter nenhum desses conhecimentos deve ter sido uma experiência ainda mais marcante. Pra gente finalizar o vídeo, que ele já tá muito longo, eu quero ler uma parte aqui, né? Eu sempre leio trechos pra vocês, mas eu principalmente queria ler algo relacionado ali à cultura dos goblinoides, para mostrar o meu ponto de vista lá do começo do vídeo, relacionado a como o Leonel consegue trazer pra gente realmente uma cultura muito diferente do que nós temos, mostrando que realmente os goblinoides eles são uma raça diferente, né? Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo na prática, que é com relação aos números, né? Então, o Corben, ele fala pra gente o seguinte: goblins podiam ter avanços científicos surpreendentes, mas a matemática não era um deles. Os goblinoides tinham uma noção muito diferente de números. Para eles, os números mudavam dependendo do que estivesse sendo contado. Não havia realmente palavras para cada número, mas os conceitos de suficiente para um, suficiente para uma família, suficiente para um batalhão ou uma tribo, suficiente para um povo, suficiente para o mundo. Assim, uma espada era suficiente para um, mas um porco assado era suficiente para uma família, e um sol era suficiente para o mundo. Dizer ao goblinoide que, para um humano, as três coisas seriam representadas pelo numeral 1 era absurdo. Além disso, os goblinoides tinham problemas para entender permanência. Ouvindo que 2 mais 2 eram iguais a 4, eles perguntavam 2 mais 2 o quê? Se a resposta fosse maçãs, por exemplo, diriam que uma delas poderia apodrecer, então 2 mais 2 seriam iguais a 3. O que não fazia sentido, porque para eles isso significava o suficiente para um, mais o suficiente para um é igual ou suficiente para um. Ou seja, loucura de humanos. Então, cara, ele consegue colocar... Não, esse é um dos elementos só, tá? Que eu trouxe de exemplo aqui. Mas pra quem lê o livro, realmente consegue entender diversas situações em que o Leonel consegue magistralmente demonstrar que os goblinoides são um povo diferente acima de uma raça, né? E que eles veem o mundo de uma maneira diferente. Isso, pra mim, é um saldo incrível que sobra do livro. E como eu disse, né? Pra mim, Flecha de Fogo é o melhor livro do Leonel Caldela. Deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido e tchau. Valeu!